Fraternais saudações. E refletiremos agora, dignos, em nosso estudo de hoje, sobre 19 questões acerca da vida, do modus operandi e dos mistérios dos templários. A saber, número 1, falaremos sobre o papel das mulheres na ordem templária. Número 2, quais eram as suas cores e o seu simbolismo. Número 3, quais eram os votos que os templários faziam. Número 4, qual era, afinal de contas, o líder supremo dos templários. Número 5, sobre o processo de treinamento e arregimentação. Número 6, sobre os mistérios templários relacionados ao Templo de Salomão, ao Santo Graal e à Arca da Aliança. Número 7, sobre o sistema bancário criado e mantido pelos templários. Número 8, sobre, afinal de contas, quem foi Jacques de Molay. Número 9, sobre quem foi e qual foi o papel também, junto na história dos templários, de Filipe IV, o rei da França. Número 10, sobre o papel na história dos templários de Clemente V. Número 11, sobre como os templários conseguiram arrebanhar tamanha riqueza e poder. Número 12, sobre a descoberta do Brasil, existem algumas lendas que a relacionam aos templários. Número 13, sobre a Sexta-feira 13, o que isto tem a ver com os templários e quais são as lendas e os fatos dentro desta questão. Número 14, sobre o tesouro templário perdido, é uma outra lenda também. Número 15, falaremos sobre a figura de Baphomet, que já até estudamos por 2 vezes aqui em nosso canal, mas como isto se relaciona miticamente à história templária. Número 16, sobre a sodomia e os templários. Número 17, sobre o papel e a relação entre maçonaria e templários. Número 18, a relação entre templários e a Rosa Cruz. E número 19, por fim, falaremos sobre quem pode realmente recriar, refundar e fazer ressuscitar a ordem templária. Sejam, portanto, dignos irmãos e irmãs, muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo 163. 163º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Paz profunda. E claro, enquanto você nos acompanha ativamente nesta nossa reflexão, deixe aqui na caixa de mensagens os seus comentários, curta este nosso vídeo, compartilhe nos seus grupos espiritualistas. Todas estas ações contribuem, sim, para a expansão deste nosso veículo de comunicação. Deixe aqui nos comentários, sou um apoiador, uma apoiadora, acompanhando todos os vídeos do início ao final. Paz profunda. Gratidão pelo vosso apoio. Vamos lá, dignos. Ponto número 1, nessas nossas 19 breves reflexões. Qual era o papel das mulheres? Era possível as mulheres integrarem, ingressarem na ordem templária? E a resposta é sim. Ou seja, muito embora as mulheres não pudessem fazer à época parte dos altos graus templários, e aqui me refiro especificamente ao grau de cavaleiro, vejamos que nós tínhamos ali não apenas os noviços, existia a ordem ou o grau de noviço, a ordem de irmão, de cavaleiro e também de grão-mestre, ou seja, os graus mais superiores que vão corresponder na Idade Média. A ordem templária é uma ordem medieval, nascida em 1118, especificamente, criada por volta de 1118, esta organização vai ter os seus altos cargos nos grão-mestres. Os grão-mestres vão corresponder aos abades medievais e também ao que nós conhecemos hoje como bispos. Então, estas prelazias especiais não permitiam às mulheres esta ascensão. No entanto, elas podiam ser irmãs, ou seja, freiras, e mulheres que atuavam ali no processo de cura, como uma espécie de enfermeira, nas orações, enfim, como uma ordem terceira, mas sim, existiam muitas mulheres templárias à época do auge da ordem templária. Vejamos ponto número 2, dignos, quais eram as cores e o simbolismo templário.
Vejamos que, para se distinguir de outras organizações religiosas existentes à época, e podemos aqui citar, por exemplo, os dominicanos, os franciscanos, que foram surgir logo na sequência, e outras organizações hospitalares e etc., a ordem do templo era distinta, ou se distinguia por duas cores, o branco e o vermelho. Todos os templários eram obrigados, por estatuto, por ordem superior, a utilizar-se de um manto branco, que é o chamado escapulário, ou seja, uma veste que cobre, que vem por sobre o pescoço e cobre a parte da frente e a parte de trás, geralmente cingida, ou seja, era apertada por um cinto. E a segunda cor era o vermelho, por uma cruz de malta propriamente, posicionada ao peito, a depender da época, porque, claro, não há aqui uma unanimidade histórica. Isso foi sendo construído gradualmente, mas em suma podemos resumir, dignos, as cores dos templários eram o branco e o vermelho, um manto branco por sobre o corpo com uma cruz vermelha. Ponto número 3. Quais eram os votos que os templários faziam? Eram basicamente 4 votos: o voto de castidade, de obediência, o voto de devoção e o voto de pobreza. Estes votos eram feitos e são até hoje feitos por todas as organizações. Eu mesmo, quando fui frade católico apostólico romano, fiz também estes mesmos votos, especificamente os 3, ou seja, fundamentais: o voto de castidade, de pobreza e de obediência. Obediência a quem? Obediência à igreja, obediência ao superior hierárquico. Então, além desses 3 votos, os templários faziam também um voto de devoção a Nossa Senhora, isto por grande influência ali dos místicos que criaram a ordem templária, especificamente São Bernardo e também Claraval. Mas este é um outro ponto. Vejamos o seguinte, dignos, qual era, ponto número 4, o líder supremo dos templários. Ao contrário, isso é importante nós verificarmos que funciona até hoje, ao contrário das ordens comuns, quando nós temos os franciscanos, fundado por São Francisco de Assis, os jesuítas, criado por Inácio de Loyola, isso já muito depois da extinção dos templários, né? O Inácio de Loyola foi na Contra-Reforma, já na segunda metade do século XVI, ou seja, em 1500, os templários foram extintos ali no século XIV, em 1312. Então, todas estas ordens, independentemente da época, vão ter os seus superiores relacionados aos seus bispos, às regiões em que estão, aos países em que estão presentes. No entanto, a Ordem Templária foi uma das primeiras organizações a ser de direito pontifício, que responde diretamente ao Papa, ou seja, era uma ordem que não estava sujeita às leis, não estava sujeita às ordens dos mandatários regionais. O líder supremo do templo, da ordem do templo, sempre foi a própria figura do Papa. Daí esse poder de internacionalização, ou seja, era um poder internacional que abrangia todos os locais da cristandade vigente até aquele presente momento. Verifiquemos que o papel fundamental dos templários era justamente o de guardar o caminho do templo junto a Jerusalém, e portanto a ordem do templo tinha uma extensão territorial, comandava os principais caminhos, as rotas comerciais da época, e daí também o seu aspecto internacional que rompia fronteiras. Quando o indivíduo se alistava na ordem templária, ingressava nesta ordem, seja diretamente como cavaleiro, como irmão, como sacerdote, como monge, ascendendo ou não aos cargos de grãos mestres, estes indivíduos participavam de uma organização internacional. Ponto número 6, dignos. Como era o processo de treinamento e de a regimentação? A regimentação, que é o processo de colhida propriamente de novos voluntários. Vejamos que as pregações para que a regimentação fosse feita em grande escala se davam e se deram mais propriamente durante os períodos das cruzadas. Os templários foram grandes agentes das cruzadas, que eram os movimentos militares europeus
visando recuperar os terrenos conquistados então pelos muçulmanos, ou seja, os muçulmanos que nasceram a partir de Mohammed, e Mohammed que por sua vez veio no século XVII, Maomé como é conhecido, ou seja, o movimento muçulmano foi dominando grande parte do território do Oriente Médio, também da própria Europa, e o movimento templário vem nessa contrapartida. E para isto foi se empreendendo uma série de movimentos de guerra chamadas de cruzadas, e os templários eram os ativos desse processo. Os místicos cristãos, grandes místicos e pregadores, iam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de povoado em povoado, de feudo em feudo, fazendo esta arregimentação. Portanto, não havia também um treinamento militar muito próprio. Era uma coisa um tanto quanto mais improvisada. Só com o passar do tempo, nos graus mais elevados, é que o indivíduo podia adentrar nos mistérios íntimos, superiores e de alma da própria ordem. Na verdade, aquele grande povo, por vezes 5, 7, 4 mil pessoas que se arregimentava, era um povo um tanto quanto mais que estava a esmo, à margem, que não tinha uma formação militar, uma formação religiosa, uma formação acadêmica, isso ainda à época era muitíssimo mais raro ainda, de grande nível, portanto era algo mais improvisado. Ponto número 6, dignos, é a ordem do Templo de Salomão, a Arca da Aliança, o Santo Graal. Vejamos que a ordem do Templária foi criada, conforme nós já posicionamos e é amplamente conhecido, para resguardar o caminho para o templo em Jerusalém. E, ao mesmo tempo, também para manter os seus mistérios. Então, elas buscavam, a ordem do templo buscava especificamente também os objetos sagrados, não só o Santo Graal, que foi, hipoteticamente, a taça da última ceia, assim como também a cruz, fragmentos dos mais diversos, de objetos sagrados para o próprio cristianismo. Os templários foram os responsáveis por buscar, por investigar, por resguardar e restaurar esses objetos sagrados, dentre os quais a própria Arca da Aliança. Agora, o Templo de Salomão já havia sido destruído, então de fato restava-se muito pouco, até hoje resta apenas o Muro de Jerusalém, que era parte do Templo de Salomão, já não restava àquela época devido às guerras, às invasões romanas que antecedem os próprios templários. No que tange à Arca da Aliança, nunca se encontrou a Arca da Aliança, não há elementos históricos que balizem este fundamento, e no que tange ao Santo Graal também não há essa fundamentação. Na verdade, existem vários santos graus e não se sabe qual deles é verdadeiro e muito menos se algum deles é genuinamente verdadeiro. Assim como existem, contam os historiadores e especialistas, tantas lascas da cruz de Cristo que daria para se construir uma nau, ou seja, daria para se construir um navio de tantas lascas, pedaços da cruz de Cristo. Então era algo um tanto quanto comum esse comércio e também essa busca, bem como esse processo de fraude que ia às raias do absurdo. Ponto número 7, o sistema bancário. Sim, os templários tinham um sistema bancário porque eles criaram isto ou fomentaram esse processo porque na medida em que eles detinham as grandes rotas, eles davam uma carta de crédito aqui com certos códigos secretos, com uma identificação específica e chegando numa outra cidade, partindo, por exemplo, da Itália, partindo da França, de Portugal, a pessoa podia lá em Jerusalém, em Constantinopla, em qualquer outra cidade, pegar esse dinheiro de volta. Então, o sistema de crédito bancário, de dinheiro simbólico, também foi fortemente fomentado no Ocidente pelos templários. Número 8, Jacques de Molay foi o último grão-mestre da própria ordem do Templo, da ordem templária, e ele foi submetido, já ao final da Ordem Templária, a grandes torturas. Ela foi terminar em 1312 aproximadamente. Ele ficou mais de um ano preso, foi submetido à tortura, não delatou os seus superiores, enfim, também não cometeu blasfêmias relacionadas à própria ordem e, por isso, é tido como um grande exemplo de fidelidade iniciática. Número 9.
Filipe IV, né, chamado também cognominado de O Belo, foi um rei francês que pela sua cobiça ou pela sua cobiça invejosa relacionada à riqueza dos templários, criou uma série de mentiras, de acusações que foram desaguar no final propriamente da Ordem do Templo, isso em 1312, quando termina especificamente a Ordem do Templo, tanto por ordem do rei Filipe IV, como também por ordem de Clemente V. E aí já é o ponto número 10, Clemente V, junto com Filipe IV, foram os grandes agentes da derrocada, da finalização do golpe fatal, letal, na Ordem do Templo. Isso se deu em 1312. Vamos lembrar que a ordem nasceu por volta de 1118 e terminou em 1312, com acusações de Filipe IV e sob o aval de Clemente V, embora isso tenha sido contestado futuramente. Depois achou-se outros documentos que propriamente fizeram com que se inocentasse aparentemente ou aproximadamente o papel de Clemente V, que era o Papa à época. Bem, a riqueza templária, claro, os templários não apenas detinham as rotas comerciais, colocavam seus impostos sobre isso, como também eram detentores de grandes castelos, feudos e também responsáveis por grandes plantações, por tecelãs, enfim, por uma série de indústrias medievais que lhes permitiam acumular uma grande riqueza, fora as doações, porque todas as pessoas que queriam entrar para essa organização internacional altamente poderosa no mundo e na cristandade europeia à época, elas faziam a doação dos seus bens, ou seja, o voto de pobreza, ele é sempre entre aspas, porque a ordem em si, ela é poderosa, a ordem em si ela é rica, ela detém e pode deter posses. O que não pode é o próprio operário, o próprio integrante, o próprio monge, sacerdote, guerreiro, seja o que for, deter esses bens para si. Então a ordem ela era rica por conta disso, por conta de todas essas engrenagens. A descoberta do Brasil, isso se dá também porque a descoberta do Brasil, quando termina a Ordem Templária em 1312, nós temos ali, cria-se uma série de outras organizações, dentre as quais, em Portugal, a Ordem de Cristo, né? E outras ordens também vão sendo receptáculos da Ordem do Templo, das suas tradições e dos seus integrantes. E em Portugal, principalmente pela Ordem de Cristo, é que se começa, pelas mãos de Dom Henrique, que pertencia à família real portuguesa à época, as grandes navegações. Por isso que quando chegam as caravelas aqui no Brasil, estas também chegam com o símbolo templário, ou seja, as bandeiras brancas com a cruz vermelha. Em parte, portanto, o conhecimento através das navegações para a descoberta das Américas e também do Brasil se deve à riqueza, se deve à influência, ao pensamento e à abrangência templária, de desbravar o próprio mundo. Então, sim, há essa ligação entre a Ordem do Templo, mesmo extinta em 1500, já há muito tempo, e a própria descoberta do Brasil. 13 de sexta-feira 13 é um ponto também significativo. Claro, é um vídeo um tanto quanto extenso por se tratar de história, mas se você está acompanhando até o final, deixa aqui nos comentários. Sou um apoiador, uma apoiadora, acompanhando até o final esse nosso estudo. E claro, ative as notificações e assine este nosso canal se você ainda não fez. Diz a lenda que Jacques de Molay, que a Ordem do Templo, na realidade, ela foi extinta numa sexta-feira 13 de outubro de 1307 ou 1312. Na verdade, foi no dia 18, quando foi decretada propriamente o final da Ordem Templária, e não no dia 13. Então, é uma lenda também que vai correr, mas sem uma grande base. Estudos históricos verificaram que, na realidade, esta derrocada final foi dada no dia 18 de outubro de 1307, não propriamente em 13, numa sexta-feira 13. Então é mais uma lenda. 14.
o Tesouro Templário, após a queda dos Templários entre 1307 e 1312, houve uma grande busca pelos tesouros, aonde foi parar, afinal de contas, a riqueza. E vejamos que a riqueza foi absorvida pelos donatários regionais, em parte, em outra parte foi reabsorvida pelos dignatários eclesiásticos da igreja, e noutra parte também foi reabsorvida por ordens outras, os hospitalares, a Ordem de Cristo e outras ordens a depender do país, na própria Escócia, na Inglaterra, na França, uma série de outras organizações foram reabsorvendo o espírito, a riqueza, o pensamento e a própria alma da ordem templária. A figura de Baphomet também foi uma das acusações, bem como de 15 e 16, né? Baphomet e a sodomia fizeram parte das acusações de Filipe IV, o chamado O Belo, rei da França, relacionado à própria ordem do templo. Foram elementos utilizados para essa acusação de que eles teriam inclinações muçulmanas, que na verdade teriam se vendido para lá, que estariam traindo, portanto, a cristandade, ou que adorariam Baphomet, que adorariam um grande bode, um grande gato, e que eram sodomitas, porque um dos símbolos deles eram 2 cavaleiros colocados por sobre um cavalo. Enfim, uma série de acusações que, quando nós verificamos nos textos originais, não se sustentam com um olhar um tanto quanto mais crítico, mas que fizeram parte, sim, deste contexto histórico. Então vejamos que a figura de adoração ao bode, de Baphomet, etc., já tem um resquício, uma raiz lá em 1300, isso por ocasião da queda dos Templários. Muito embora nós tenhamos estudado a figura de Baphomet, e vou deixar aqui um link na caixa de mensagens sobre Baphomet, só tenha de fato surgido tal como nós o conhecemos a partir de Eliphas Levi, tá, dignos? Número 17, a relação com a maçonaria. Disse que a ordem do templo, a maçonaria é uma continuidade da ordem do templo, né? A ordem templária. Na realidade, não, porque a ordem templária termina em 1312 e a maçonaria só começa de fato em 1717. Então não existe uma relação histórica direta. O que existe é que os maçons, desde os seus primórdios, foram também receptáculos, mesmo que de maneira indireta, do espírito e das tradições, de algumas das tradições que nós chamamos como templários. Vejamos que o título, por exemplo, de grão-mestre, que não se utiliza em outras organizações, nos franciscanos, beneditinos, jesuítas, enfim, em outras organizações católicas, mas que se utilizavam os templários, foram absorvidas estas nomenclaturas pelos próprios maçons. Então eles são também receptáculos, mas indiretos e não historicamente diretos. Existem séculos que separam um de outro. Na própria Rosa Cruz também, a Rosa Cruz, que é um pouco mais antiga, né? Porque a própria maçonaria, porque esta vai começar historicamente, verificavelmente histórica, ou seja, vai começar em 1614 com a publicação dos 3 manifestos, a saber, Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis, Casamento Alquímico de Christian Rosenkreutz, em 1614, 1615 e 1616, respectivamente. Neste próprio manifesto primeiro, de 1614, o Fama Fraternitatis, também advém com esta ideia de que Christian Rosenkreutz, que também eram monges, são 9 monges que trabalham com um espírito um tanto quanto mais militar também, mas trazendo elementos de cabala, de alquimia, de gnosticismo, neoplatonismo. Todos estes aspectos no seu conjunto também fazem da própria Rosa Cruz uma espécie de receptáculo indireto da própria ordem templária. Sim, vão existir, inclusive, já até falei nisso no vídeo sobre as 10 ordens esotéricas mais influentes no Brasil recente, que existe inclusive uma ordem rosacruciana templária em atuação aqui no Brasil. Caso você não a conheça, goste do espírito templário, recomendo que você assista esse vídeo sobre as 10 ordens esotéricas mais influentes no Brasil. E por fim, quem pode recriar a ordem templária, chegando ao final deste nosso longo vídeo. Ou seja, só pode recriar a ordem templária quem a criou originalmente, ou seja, a própria Igreja Católica Apostólica Romana. Se o Papa é e sempre foi o líder apostólico supremo por prelazia da ordem templária, tão e somente o Papa pode recriá-la de fato. Tentar recriá-la como um fundo de quintal
fundamental, sem maior base, sem maior fundamento, apenas baseado-se em estudos históricos ou no ouvir dizer, na base do improviso, é, no mínimo, uma incoerência. A ordem templária, tal como a ordem jesuíta, beneditina, franciscana, dominicana, redentorista ou quaisquer outra, está sob a égide, a guarda-chuva, o guia da Igreja Católica Apostólica Romana. A despeito de todos os mistérios, a despeito de todos os elementos ocultistas que nós podemos atrelar direto ou indiretamente aos templários, devemos nos lembrar sempre que esta é uma ordem católica, criada pelo Papa e que só pode ser recriada por este. Digníssimos irmãos e irmãs, até o nosso vídeo 164. Paz profunda.